Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só para te adorar. Queridos, que esse seja o anseio do nosso coração, que o Senhor nos resgate todos os dias para Ele, nos resgate do nosso conformismo com o mundo, nos resgate das nossas preocupações, nos resgate dos nossos sofrimentos, nos resgate, irmãos, de tudo aquilo que tira o nosso coração da presença dEle. Que nessa noite eu e você possamos fazer da letra desse cântico uma oração, onde nós vamos pedir a Deus que simplesmente Ele não nos deixe escapar das mãos dEle, porque o melhor lugar para nós estarmos, irmãos, é nas mãos de Deus, é na presença de Deus. E muitas vezes, infelizmente, o mundo nos leva para longe da presença do Senhor. Então você que está aqui cultuando a Deus nessa noite, você é um bem-aventurado, né? Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa privilegiada por estar num lugar de adoração. Infelizmente muitos têm perdido essa visão e por isso estão perdendo suas vidas, estão perdendo seus corações, estão perdendo sua identidade, estão perdendo a sua moralidade, estão perdendo tantas coisas, estão perdendo a sua salvação. Por quê? Porque não querem mais adorar o Deus da salvação, né? Então esse Deus, ele deve ser adorado por cada um de nós. Para nós é um motivo de grande alegria recebermos visitantes, né? Então nós temos conosco a Leide, pode ficar em pé um pouquinho, Leide. Temos a tia da Thaís aqui, esqueço o nome da irmã Lourdes. Fica em pé aí, Lourdes, um pouquinho só. O Djalma, né, irmão da nossa querida irmã Eliane, e a Solange, fica em pé também, só um pouquinho. Vamos saudar os irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, podem se assentar. Que o Senhor acrescente no coração de vocês tudo aquilo que precisa ser acrescentado nesta noite. E eu quero convidar nesse momento você para abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9 em diante. E o pandeirinho está fazendo sucesso, né? Só pedir para fechar a porta lá, porque senão fica concorrendo com ele. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Quem achou diz amém? Amém. Vamos lá. Então vou estar lendo, os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Diz assim: tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras,
dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara, ou amor e espírito de mansidão? Capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos os entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Irmãos, esse texto aqui é um texto forte, é um texto para quem gosta de comida mais pesada, né? É um texto para quem gosta de, vamos dizer assim, de uma palavra mais consistente, de uma palavra mais doutrinária, de uma palavra mais, vamos dizer assim, confrontadora em vários aspectos. Então eu vejo assim, que Deus ele quer falar conosco na sua palavra, e aqui nós temos esse pequeno trecho da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo, onde Paulo está escrevendo aos Coríntios. E é interessante nós entendermos que a igreja de Corinto foi a que deu mais trabalho para o ministério de Paulo. Ele precisou escrever 2 cartas, e os historiadores dizem que na realidade ele escreveu 3, mas uma se perdeu. Então as 2 que foram colocadas aqui na Bíblia, né, elas estão aqui para nós refletirmos sobre os desafios de servir a Deus. Você que aceitou Jesus um dia, você que tomou essa decisão pela fé de aceitar a Jesus, entenda que essa decisão, ela não foi forçada, ela foi espontânea. Amém? Quem aceitou Jesus espontaneamente? Aceitar a Jesus é uma decisão espontânea, que depende exclusivamente da nossa fé, da nossa capacidade de crer no que Ele fez por nós, como aquele que assumiu diante da humanidade, diante de Deus, a posição de ser o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado das nossas vidas, o pecado do mundo. Entendemos que a obra de Jesus foi feita, e ela foi perfeita e completa, mas Ele não fez somente uma obra onde Ele realizou algo em nosso favor e nos deixou. Ele fez uma obra, enviou o seu Santo Espírito, para que através do Espírito Santo Ele continue fazendo a obra em nossas vidas. Porque salvação não é apenas justificação. Hoje eu vou falar um pouco uma linguagem mais teológica. Salvação não é apenas justificação. O que é justificar? É simplesmente Ele te dar o perdão imediato dos seus pecados e a certeza de que você vai para o céu. Isso é justificação. Você aceitou Jesus, tudo que você cometeu de pecados, o sangue dele naquele momento te purifica, te limpa, e você está preparado para o céu. Aceitei Jesus, entreguei minha vida para Ele de verdade, morri agora. A Bíblia diz que eu vou para o céu, porque estou justificado dos meus pecados. Porque o primeiro aspecto da salvação é a justificação, mas salvação não é só justificação, salvação também é santificação. Amém, igreja? Na justificação, Deus te livra da condenação do inferno. Você estava condenado a ir para o inferno, porque o pecado colocou isso, impôs essa condenação sobre a sua vida. Mas Jesus tirou essa condenação, então você foi justificado. A santificação, ela é processual. Enquanto que a justificação é um ato, a santificação é um processo, que termina quando? Quando você partir. Até o último dia que você estiver aqui, você está num processo de salvação realizado através da santificação, aonde você está sendo moldado, trabalhado, transformado todos os dias. Então, na santificação, Deus te salva de você mesmo, do seu coração corrompido, do seu coração pecaminoso, das suas tendências, dos seus traumas. Porque muitas vezes nós erramos, não é só porque o pecado, mas os traumas que o pecado gerou, aquilo que nós sofremos, aquilo afetou a nossa vida emocional, aquilo afetou a nossa vida espiritual, Tanto é que, se você fizer um estudo sobre as pessoas que saíram da heterossexualidade e foram para a homossexualidade, a maior parte dessas pessoas, você vai ver que no histórico delas consta um abuso sexual. A pessoa foi abusada quando criança, e aquele abuso foi o gatilho,
foi o ponto inicial de partida para que o inimigo colocasse aquele desvio na vida daquela pessoa em relação à questão da sua identidade sexual, ou do seu entendimento como pessoa em relação à sua sexualidade. Então, tem muitas coisas, mas o processo é o processo de santificação, nós não podemos fugir dele. Por isso o apóstolo Paulo escrevia aos Coríntios. Por quê? Porque aquela igreja estava num processo de mudança, de santificação, de restauração. Existe uma palavra muito forte dentro do contexto cristão que é regeneração. Regenerar, sermos regenerados, sermos transformados verdadeiramente em Cristo. E o último estágio da salvação, ele é um estágio profético. Primeiro é a justificação, santificação, e o último estágio é a glorificação, que é o momento quando nós receberemos corpos glorificados, seremos semelhantes a Cristo, não estaremos mais sujeitos ao pecado. Todo o processo de santificação se encerra. Isso acontece quando você morrer, quando você encerrar, fechar os olhinhos nessa vida, aí você se abre para o próximo estágio, que é o estágio da glorificação. Lá em 1 aos Coríntios 15, que fala da ressurreição, diz que nem todos morrerão, nem todos dormirão, mas todos serão transformados, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, nem todos dormirão, nem todos morrerão fisicamente, porque haverá um momento do arrebatamento. Então aqueles que ficarem vivos, se não passarem pela morte física, instantaneamente serão transformados. Então esse é o último estágio. Essa igreja aqui, ela foi uma igreja que se desvirtuou em relação à vontade de Deus em vários aspectos. E o apóstolo Paulo, ele escreve aqui para essa igreja, aqui para mostrar para essa igreja alguns desafios que aquele que serve a Deus precisa estar pronto para enfrentar. Eles precisavam enfrentar o desafio de viver em Cristo, e o apóstolo Paulo precisava enfrentar o desafio de servir a Cristo no contexto de ser o discipulador daquela igreja. Então todos nós temos desafios. Uns têm desafios numa posição de liderança, outros têm desafios numa posição de liderado, mas o fato é que todos nós temos o desafio de servir a Deus. Amém, igreja? Independente de quem você seja, independente de onde você esteja nessa escala de estar liderando ou de estar sendo liderado, de estar na posição de maturidade ou de estar na posição de imaturidade, todos nós temos o desafio de servir a Deus. E o primeiro desafio que eu quero dizer para você, que eu quero colocar para você e para mim também, porque o desafio não é para você só, é para mim, talvez seja primeiro para mim, é o desafio de nós sofrermos, presta atenção, sofrermos com as dificuldades do ministério, com as dificuldades da vida cristã e não desistir. Amém? Primeiro desafio teu, principalmente nesse tempo, é sofrer. Mas pastor, eu não gosto de sofrer. Infelizmente, querido, eu tenho que te dar uma notícia: os cristãos sofrem, cristão passa por situações de sofrimento, e eu quero dizer para você, e às vezes sofre de uma maneira intensa, passa por sofrimentos difíceis de serem enfrentados, Então eu digo assim: se tem alguém nessa terra que é capaz de sofrer sofrimentos difíceis, complexos, sofrimentos que são difíceis de serem digeridos, essa pessoa é eu e você. Por quê? Porque nós temos um Deus presente na nossa vida que nos dá a condição de vencer qualquer sofrimento. Então eu e você temos o desafio de sofrer as dificuldades do ministério ou as dificuldades da vida cristã. Paulo, ele faz um desabafo aqui. Quem já desabafou aí em momentos assim, eu preciso desabafar, porque se eu não pôr para fora eu vou explodir. Quem já passou por isso? Irmãos, muitas vezes a gente precisa desabafar para não explodir, E o apóstolo Paulo, ele começa fazendo um desabafo. Nós, apóstolos, somos considerados como os últimos da fila, somos considerados como aqueles que mais sofrem, somos considerados como aqueles que
são esbofeteados, injuriados, maltratados. Somos aqueles que são muitas vezes tratados como lixo. Ele usa expressões fortes, né? O lixo do mundo, né? Em muitos momentos, dependendo do momento que você está vivendo, mesmo que você esteja em Cristo, você não está livre da situação de se sentir um lixo. Desculpa te falar isso, mas foi o apóstolo Paulo que disse sobre a sua própria vida. E ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa que as pessoas pegavam nos aventais dele e elas eram curadas. Você consegue entender isso? Era um homem que transpirava poder, transpirava Deus na vida dele, mas em alguns momentos ele sentia o lixo do mundo. Você consegue entender essa dualidade, né? Cheio de Deus, cheio do poder de Deus, mas se sentindo um nada, se sentindo ninguém. Muitas vezes essa é a sua luta. Muitas vezes você está passando por isso. Muitas vezes você tem intimidade com Deus, sabe quem é Deus, tem experiência com Deus, mas está se sentindo um nada, ou está se sentindo o lixo do mundo. Então eu quero dizer para você, o apóstolo Paulo ele nos ensina que o primeiro desafio nosso é enfrentarmos o desafio de sofrermos, de passarmos por sofrimentos e não desistirmos por causa desses sofrimentos que estão relacionados às dificuldades da vida cristã ou às dificuldades do ministério que Deus confiou a cada um de nós. Pergunta agora, quem tem ministério aí? Levanta a mão mais alto. Se tem ministério, tem que levantar a mão mais alto, até eu ver o seu cotovelo. Tá bom, vai, tá bom, já vi. Então eu quero dizer para você que está no ministério, grandes são os seus desafios, grandes são as suas lutas, grandes são os seus embates, grandes são as suas dificuldades, grandes muitas vezes serão as suas desmotivações, grandes muitas vezes serão as suas crises, mas eu quero dizer para você que está à frente do ministério, grande é o teu Deus. Ele te chamou, Ele te sustenta. Nós que estamos aqui, irmãos, olhando para o apóstolo Paulo, ele sofreu, ele soube o que é sofrer. Sofrer por amor a Deus, sofrer por servir a Deus. E 4 coisas aqui, de todas essas palavras que ele falou aqui, eu vejo que são 4 situações que muitas vezes são situações que geram sofrimento na nossa vida, dentro ou do ministério ou da vida cristã, que é a fadiga. Ele diz aqui, nos afadigamos, né? Nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, bem dizemos, somos perseguidos, sofremos, somos blasfemados, rogamos até o presente momento, e temos chegado a ser como o lixo deste mundo. Então ele diz assim, fadiga é uma das coisas que eu e você às vezes vamos enfrentar. O que é estar afadigado? O que é estar afadigado, Mateus? Cansado, esgotado, né? Sentindo que as forças já não estão mais presentes. Quantos já se sentiram assim? Afadigados, trabalho intenso, a sensação de que só você está trabalhando e tem um monte de gente descansando. Quem já se sentiu assim? Tem gente que até ri, né? Ô pastor, é revelação, né? Tem gente que entra numa dimensão espiritual. Irmãos, a fadiga, trabalho, agressão de pessoas, maltrato, imposto ou praticado de pessoas contra a sua vida, e falta de reconhecimento. Quando a gente fala que a gente se sente o lixo do mundo, quer dizer que a gente está achando que ninguém está vendo o nosso valor. Sim ou não? Quem já sentiu assim? Olha que maravilha, está todo mundo, né? Sintonizado aí. Então isso tudo faz parte do servir a Deus, isso tudo faz parte do viver para Deus, isso tudo faz parte dos desafios da vida cristã, e nós não podemos resistir por alguns motivos. Primeiro, porque por trás do seu sofrimento e do meu, como assim havia também por trás do sofrimento do apóstolo Paulo, existem propósitos abençoadores da parte de Deus. O seu sofrimento nunca será gratuito, sempre terá propósitos que glorificarão a Deus e trarão crescimento sobre a sua vida. Porque se você olhar
1 Pedro 5,10, 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido, ou depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, fortalecerá, fortificará e firmará. Ou seja, o seu sofrimento, ele tem um propósito de aperfeiçoamento. Em outras palavras, todas as vezes que você sofre por servir a Deus, todas as vezes que você sofre por estar fazendo a vontade de Deus, existe um aperfeiçoamento de Deus se desenvolvendo na sua vida. Deus está te melhorando, Deus está trabalhando em você, Deus está te santificando, Deus está te purificando, Deus está tirando coisas da sua vida que, se não fosse o sofrimento, Ele não poderia tirar, Ele não conseguiria tirar. O sofrimento precisa estar ali como uma fornalha que está ali para purificar a prata, o ouro das suas impurezas, porque às vezes, irmãos, o processo de purificação da vida de uma pessoa é comparada a uma pedra preciosa que se encontra numa fornalha. Nós queremos crescer, mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço do crescimento. Às vezes a gente para perguntar assim, quem quer ter a espiritualidade, a maturidade de Jó? Quem quer ter? Tem gente que fica com medo de levantar a mão, né? Agora eu pergunto, quem quer passar pelo sofrimento que Jó passou? Você vai pular longe. Por quê? Irmãos, porque Jó sofreu demais. Ele passou por um sofrimento tremendo, né? Assim, em vários aspectos da sua vida, que eu penso que muitos crentes não suportariam. E algumas frases que marcou a vida de Jó, e que deve marcar a nossa vida também, é que no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da situação em que ele estava sofrendo sem saber o porquê. O duro é quando você está sofrendo e não sabe o que você está sofrendo, e ele não sabia porque ele estava sofrendo. Só que em meio a tudo isso ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará. Irmãos, ele disse: Deus é o meu Redentor, porque ele sabia que apesar do sofrimento, Deus se levantaria na vida dele como Redentor da vida dele no momento certo. Eu estou sofrendo, mas meu Redentor está vivo. Eu estou sofrendo, mas eu tenho esperança. Por quê? Porque existe Deus para mim. Existe Deus para mim. Eu quero dizer, existe Deus para você. Existe Jesus na sua vida, porque um dia você o confessou e o aceitou como seu Senhor e como seu Salvador. Então Ele sempre será Senhor e Salvador na sua vida. Ele não será Salvador e Senhor uma vez só. Ele é Senhor e Salvador todos os dias. Todos os dias Ele é Senhor e todos os dias Ele é Salvador. E Ele está vivo como Redentor da sua vida. Então Jó, ele disse algo, isso foi profundo, no meio do seu sofrimento. Mas mais adiante, lá no capítulo 42, versículo 5, ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Em outras palavras, antes eu te conhecia pela experiência dos outros, hoje eu te conheço porque eu tenho uma experiência contigo. Foi de dor, foi de sofrimento, mas hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu tenho muito mais intimidade com o Senhor. Hoje eu tenho uma visão muito mais profunda de quem o Senhor é na minha vida. Mas isso aconteceu porque Ele teve que sofrer. O problema é que hoje nós queremos um evangelho que passa a mão na nossa cabeça. Nós queremos ir para uma igreja onde o pastor só fala de bênção, só fala de vitória, só fala de que a minha vida vai ser bem sucedida, que eu vou ter dinheiro, que eu vou ter tudo que eu quero. E eu quero dizer para você, esse tipo de evangelho, ele agrada o ego, mas ele não produz crescimento espiritual, porque muitas vezes tudo aquilo que você quer, você não vai ter, porque não é propósito de Deus te dar tudo o que você quer, não é propósito de Deus te dar tudo o que você deseja.
É propósito de Deus te dar aquilo que cabe a você dentro do propósito que Ele tem na sua vida. E se você não entender isso, você vai se frustrar com Deus várias vezes, e você vai achar que Deus está errado e você está certo, e na realidade Deus nunca esteve errado, e você nunca esteve certo. O problema é que hoje nós somos influenciados por um estilo de pregação que nos acomoda dentro de nós mesmos, e não nos leva para mais perto de Deus, não nos aproxima do Senhor, mas nos mantém presos nos nossos vícios, nos mantém presos nos nossos, vamos dizer assim, nos nossos desejos carnais, e a gente acha que está bom, a gente se acomoda a ser aquele crente que não cresce, a gente se acomoda em ser aquele crente que por qualquer coisa desespera, ser aquele crente que dentro de casa xinga, fala palavrão, qualquer coisinha fica de mal do marido, ou fica de mal da esposa. A gente se conforma em ser aquele crente que não faz a diferença. Por quê? Porque a gente não quer passar por sofrimento algum. Então às vezes a gente sofre simplesmente porque Deus quer que você seja aperfeiçoado, fortalecido, fortificado e firmado nele. Amém, igreja? Esse é um dos motivos. Outro motivo que faz a gente sofrer é o motivo mais óbvio do sofrimento do crente, que não era o sofrimento de Paulo, mas que muitas vezes é o de muitos crentes, que é a correção de Deus. Porque às vezes nós precisamos ser corrigidos. Crente erra, irmãos. Cutuca o seu irmão e fala: você erra muito? Ah, pastor, eu erro pouco. Ah, eu erro muito. Irmãos, a gente erra, se é pouco, se é muito, não tem como a gente saber. Às vezes só de pensar que a gente não erra, a gente já está errando. Irmãos, a gente erra. E eu vejo assim que quando Deus dá filhos para pais, é como se fosse uma escola, para ensinar quem Ele é. Porque a gente fala: não, quando vinha o meu baby, quando vinha a minha gotinha de ouro, quando vinha o meu tchutchuquinho, quando vim, nunca vou bater, nunca vou fazer isso. Aí chega a criança. Chega a criança que é sangue daquela pessoa que disse isso e da outra pessoa com quem ela casou, e eles esquecem que eles são vitaminados, que eles são assim super, animadinhos, e eles também eram. Aí as crianças, elas têm unção do Homem-Aranha, elas sobem pela parede, elas descem, elas pulam, e aí? Só falar não vira, vai ter que ter uma correção, não vai ter jeito, por mais que a pessoa não queira, ela vai corrigir. Em algum momento ela vai se estressar, e vai sair um tapinha ali, uma varinha ali, enfim, eu não sei como cada um corrige seus filhos, mas vai ter correção. Aí a gente entende a necessidade e a importância de corrigir os filhos. Mas quando se trata de Deus corrigir a gente, não, Deus não corrige ninguém, Deus não pesa a mão em ninguém, não, essa doutrina não é bíblica. Irmãos, eu já vi gente falar isso, que não aceitam Deus que corrige. E se você vai lá em Hebreus 12, 6, está escrito assim: porque Deus corrige e açoita. Sabe o que é açoitar? É você pegar uma chibata, e bater no filho. Deus corrige e açoita todo aquele que recebe por filho. Mas se estáis sem correção, não sois filhos, sois bastardos. O que é um bastardo? É uma criança sem pai, Então eu quero dizer para você que já aceitou Jesus aqui: você não é bastardo, você é filho de Deus. Então quando Deus te corrige, Deus te ama, porque o Senhor diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então quando Deus Ele resolve seus problemas, Ele está demonstrando seu amor. Quando Deus te consola, Ele está demonstrando o seu amor. E quando Deus te corrige, Ele está demonstrando o seu amor. Porque tudo é amor de Deus. Então nós não podemos desistir porque estou sofrendo. Está tudo errado porque eu estou sofrendo. Não, irmão.
Você está sofrendo porque às vezes você tem que passar por uma situação para ser corrigido. O profeta Jonas, por exemplo, ele pegou, entrou num barco, foi para uma direção totalmente diferente da qual Deus queria, e Deus ficou de braços cruzados, irmãos, dizendo: ó, vai Jonas, vai embora, né? Foi assim que Deus agiu, irmãos? Não. Deus mandou uma tempestadezinha que quase arrebentou com o barco que ele estava, para mostrar para ele que ele estava na direção errada. E não pense que Deus te corrige só pelas palavras. Deus não fala com você só pela palavra, Ele fala através das circunstâncias. Deus muitas vezes está falando com pessoas através das circunstâncias que elas estão vivendo. Se você tiver ouvidos espirituais para ouvir, ouça, para que você possa entender o que Deus quer de você. Amém? Mas tem um motivo muito especial pelo qual você sofre, e por isso você não pode desistir. Ninguém fala disso, quase ninguém fala, mas vou falar. Você sofre, muitas vezes você sofre injustamente, indevidamente, sem merecimento algum, porque através do seu sofrimento Deus quer abençoar outras pessoas. Sabia disso? Às vezes Deus precisa de gente que esteja disposta a sofrer para que Ele possa abençoar outras pessoas que estão no entorno da vida daquela pessoa. Por exemplo, se você pega a história de José, José sofreu, sim ou não? Só que havia um propósito de bênção sobre a vida dele, sim ou não? Ele precisou sofrer, ele precisou ser injustiçado, ser jogado numa cova, ser desprezado pelos irmãos, ser vendido como escravo, ir parar no Egito, chegar lá, ele teve que ser preso. Ou seja, ele passou por muitas situações de sofrimento que ele não merecia passar, porque se você olhar a vida dele, não fez nada para merecer o sofrimento que ele passou. Só que depois de tudo que ele passou, ele entendeu que por trás daquele sofrimento havia um plano tremendo de Deus para fazer da vida dele um canal de bênção para muitas pessoas. O que eu quero dizer para você nessa noite, que talvez muito dos sofrimentos que você passa sendo fiel a Deus, aí eu coloco o seguinte: se você é fiel a Deus, é uma pessoa de Deus, que ora, que tem sua vida no altar e está passando por sofrimento que você não merece passar, é porque Deus está preparando a tua vida para que através da tua vida outras pessoas sejam abençoadas. Pessoas serão abençoadas através de você. Por exemplo, se você pega, abre a sua Bíblia aí em 2 Coríntios 1. Vamos continuar em Coríntios, nos Coríntios, mas abre o capítulo 1, de 2 aos Coríntios. Eu acho tremendo esse texto aqui de 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante, aonde o apóstolo Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda, o que, irmãos? Consolação, presta atenção, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa, o que, irmãos? Tribulação, ou seja, tem tribulação na história aí, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, olha só, como as aflições de Cristo são o quê? Abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha só o 10, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, e quem
em quem esperamos que também nos livrará ainda. Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele está falando aqui sobre tribulação, aflições que eles passaram, e eles chegaram a passar por uma aflição tão grande, que não é descrito ou detalhado para nós qual é essa aflição, que eles chegaram a desesperar da vida, de tão grande que era a aflição. Porém, eles permaneceram firmes, confiando em Deus e não em si mesmos. E o que Deus fez? Livrou eles daquela aflição. Uma aflição que tinha todo o potencial para destruir suas vidas, para levá-los à morte. Porém, o Senhor os guardou e os livrou daquela aflição. E ele diz: nos livrou e nos livrará. Ou seja, havia aquela confiança no coração deles. Então, enquanto eles estavam passando por tribulações, eles também estavam sendo consolados. Você está passando pela aflição, filha? Está passando pela aflição, filho? Então receba consolo, receba consolo, receba consolo. E à medida que você sofre, você também é consolado. E à medida que você é consolado, essa consolação que você recebe, ela passa de você para os outros que estão no entorno da sua vida. De modo que você é consolado por Deus, e a consolação que você recebe de Deus, ela entra na vida do outro e consola o outro também. Então, quando você sofre, Deus também usa o seu sofrimento para abençoar outras pessoas. Então, muitas vezes precisamos sofrer porque Deus quer abençoar outros. À medida que Paulo passava pelo sofrimento e ficava firme, o testemunho dele de fé, a firmeza dele em continuar crendo em Deus, ia edificando a vida das pessoas. As pessoas olhavam para ele e falavam: nossa, o Paulo está sofrendo, está passando pela luta, mas está firme, está em pé, ele está recebendo força de Deus. Aquelas pessoas também eram fortalecidas em Deus, de modo que através do sofrimento dele, Deus trabalhava no sofrimento dos outros. Ele era fortalecido e fortalecia os outros. Então Deus está te fortalecendo para que através da sua vida outros sejam fortalecidos. Deus está te consolando para que através do seu consolo outros sejam consolados. Amém, igreja? Aí eu pergunto para os irmãos: Jesus sofreu? Ele fez alguma coisa para ir para a cruz? Mas ele sofreu. Ele sofreu humilhação, ele sofreu as dores da cruz, ele sofreu as dores dos cravos. Por quê? Porque Deus determinou que através do seu sofrimento nós seríamos abençoados. Então, quem serve a Deus não sofre à toa. Sofre porque existe um Deus bom, trabalhando por trás de circunstâncias ruins, para fazer coisas maiores. Vou repetir: você sofre muitas vezes porque tem um Deus bom, trabalhando por trás de coisas ruins, para fazer coisas maiores. Quem quer ver as coisas maiores de Deus acontecendo aí? Então não desista. Só não desista. Pastor, o que eu tenho que fazer hoje? Não desistir. Não desistir porque você está sofrendo. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. O sofrimento que você está passando não terá poder de fazer você desistir. Em nome de Jesus. Nós temos um outro sofrimento, tem um outro propósito por trás do nosso sofrimento, que é a identificação com Jesus. Às vezes você sofre só para ficar mais parecido com Jesus. E aí eu entro no sofrimento causado por pessoas, porque existe um sofrimento que é bem específico, que é aquele que é feito em nós através dos erros, das falhas, ou vamos dizer assim, das intenções ruins e malignas que muitas vezes estão no coração das pessoas, e aquilo nos fere, aquilo tem o poder de nos ferir, e muitas vezes eu e você temos que ser feridos, machucados por palavras, por atitudes erradas, e apesar de todo o sofrimento que alguém possa ter causado em nós, a gente passar por aquele sofrimento sem deixar que aquele sofrimento gere em nós um coração rancoroso, um coração magoado, um coração ressentido, um coração que não perdoa. Porque uma coisa é o mal que está nas pessoas, a outra coisa é o mal que está em você. Jesus, ele foi ferido, sim ou não, irmãos? Machucado, traído. A dor de ser traído deve ser terrível, né? Você confiar em alguém, você se entregar para alguém e aquela pessoa
né, te apunhalar pelas costas. Deve ser terrível. Só que Jesus passou por tudo isso. Ele foi traído, ele foi abandonado. Só que não havia nele um coração rancoroso, não havia nele mágoa, não havia nele ressentimento, não havia nele falta de perdão. A minha pergunta para você é a seguinte: quem já foi machucado por pessoas aí? Acho que isso é de praxe. Como está o seu coração hoje? Fazer que nem o pessoal do YouTube. Quem estiver com o coração bom, dá um joinha. Quem estiver com o coração cabeludo, faz assim, né? Com o coração ferido, com o coração machucado. Irmãos, eu não sei como está o seu coração, mas Deus sabe. E se você é um crente ou uma crente que está guardando mágoa, rancor, a pessoa mais prejudicada aqui hoje é você mesmo. Por quê? Porque esses males, eles ferem, eles machucam, eles jogam no chão a pessoa que assim se encontra. Uma mágoa, um ressentimento, um rancor guardado no nosso coração, ele tem o poder de enfermar até o nosso corpo físico. Aí a pessoa vai, ela ora, ela jejua, ela faz de tudo, mas está doente. E a doença dela é um coração que precisa se consertar diante de Deus. É um coração que precisa ser trabalhado por Jesus. É um coração que precisa se assemelhar ao coração de Cristo. Então tem pessoas, né, que quando elas são feridas, elas resolvem rapidinho. Fica bravo, esperneia, briga, grita e já resolve. Aí tem pessoas que elas são feridas, elas ficam quietas. 10 anos depois ela está com aquela ferida. 20 anos depois aquela pessoa está daquele jeito. Por quê? Porque guardou. Tem pessoa que explode para dentro, e tem pessoas que explodem para fora. Pergunta para o seu irmão: você explode de que jeito? Tem gente que explode para dentro, né? Tem gente que explode para fora. A Bíblia diz que nós temos, às vezes nós vamos passar pelo sofrimento, só para Deus tirar esse coração da gente. Pastor, quando é que termina o meu sofrimento? Quando você perdoar. Quando é que termina o meu sofrimento? Quando você abrir o seu coração para Jesus. Porque crente não pode guardar mágoa, crente não pode não perdoar, crente não tem direito de nada disso, irmãos. Porque nós temos que entender que perdão é graça, e assim como nós recebemos, nós temos que liberar. Nós temos que liberar. Eu vi uma história interessante. A Isadora está ali, essas histórias geralmente mexem com a Isadora. Imagina, você está com a sua criancinha num parque florestal. De repente a sua criança some, sua menina. E aí procura, não acha. Não leva isso para o seu lado, não, tá? Estou apenas contando, mas criando um caso hipotético. Passam-se os dias e encontram a criança violentada. Está viva, mas foi brutalmente violentada por um homem. Esse homem é preso, vai para o xilindró. Aí você recebe a oportunidade de visitar essa pessoa. Você tem 3 opções. Primeira opção, você vai entrar nessa cela armado ou armada, vai dar um tiro nessa pessoa e vai fazer justiça com as próprias mãos. Isso é uma opção A. Opção B, você vai entrar na cela, vai olhar para essa pessoa, vai falar: olha, você fez algo terrível. Você vai chorar, vai esbravejar, vai falar de tudo que aquela pessoa fez de negativo para você, mas vai falar: eu te perdoo, segue o seu caminho que eu sigo o meu.
E a terceira opção, a opção C, você vai entrar nessa célula, você vai dizer tudo isso para essa pessoa que você disse na opção B, só que ao final você vai dizer assim: além de eu te perdoar, eu vou te tirar da prisão, vou te levar para casa e você vai dormir no quarto da minha filha. Eu não vou perguntar para você qual opção você vai escolher. Eu só estou dando esse exemplo para dizer que o que Deus fez conosco foi a opção C. Nós, cada um de nós éramos aquela pessoa mais perdida nesse mundo. E ao invés dele nos exterminar, e ao invés dele simplesmente nos perdoar e nos deixar, ele nos perdoou e nos trouxe para ele e disse: apesar de tudo que você fez, apesar de quem você foi, eu te amo e quero você na minha casa. Isso é graça. E muitas vezes não é fácil de você viver isso, mas foi isso que ele fez por você, foi isso que ele fez por mim, foi isso que ele fez por nós. E muitas vezes nós sofremos para chegar nesse nível. Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer? Talvez você está no nível de pegar a arma e dar um tiro na cabeça do cara. Deus está trabalhando em você então, irmão. Deus vai trabalhar em você, né? Deus vai trabalhar no seu coraçãozinho, na sua vida. Por quê? Porque Ele quer você no nível de Cristo. Amém, igreja? Qual é o nível que serve para Deus? O de Cristo. Ele vai te levar para lá. Ele vai trabalhar na sua vida para te levar para lá, né? Essa mensagem eu achei que eu ia ter tempo, que eu só estou no tópico 1, né? Então nós sofremos por todos esses motivos, e nós também sofremos, né, para que nós possamos entender que o amor de Deus é maior do que os nossos erros. Então o amor de Deus é maior do que os nossos erros, mas muitas vezes nós precisamos entender isso através do sofrimento. O segundo tópico dessa mensagem, irmãos, o segundo desafio na vida do crente, e talvez eu não consiga concluir isso hoje, mas pelo menos a gente pode começar, é a coragem de você falar de pecados com as pessoas que você ama. Porque o apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, ele escreve para falar com a igreja dos seus pecados, para admoestar. Ele usa a palavra admoestar 2 vezes. O que é admoestar, pastor? Admoestar é corrigir em amor. Admoestar é você alertar a pessoa sobre um caminho errado que ela está, dizendo: esse caminho deve ser abandonado porque é um caminho ruim, é um caminho negativo, vai te levar fatalmente a uma situação de destruição. O apóstolo Paulo estava falando sobre os pecados da igreja. E para mim agora entrar nessas questões, eu estou vendo aqui que é 8 horas, eu demoraria bastante. Então eu vou guardar essa mensagem para continuar depois. É cenas dos próximos capítulos. Amém, igreja? Cenas dos próximos capítulos. Mas quem já foi abençoado aí hoje? Porque eu entendo o seguinte: eu não tenho que ter pressa e passar para vocês correndo aquilo que Deus quer passar no detalhe, aquilo que Deus quer passar com cuidado, aquilo que Deus quer passar com profundidade. Então eu não tenho que chegar aqui correndo e pregar de qualquer jeito, não. Eu tenho que fazer o que Deus mandou, né? Então hoje eu vou parar por aqui. Então hoje Deus quis falar com você sobre sofrimento da vida cristã. Por que você sofre? Quais são as situações que Deus pode estar trabalhando na sua vida? Então deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Talvez se você hoje está com um coração fechado, um coração rancoroso, um coração magoado, você veio aqui hoje para Deus quebrar esse coração na sua vida. Talvez você veio aqui hoje desanimado, sem entender por que Deus está permitindo você sofrer, considerando que você é uma pessoa que faz a vontade de Deus, considerando que você é uma pessoa que está nos caminhos de Deus, que está honrando a Deus, mas está sofrendo. Eu quero dizer para você, querido, grandes desafios de dor e de sofrimento, Deus só entrega para pessoas em quem Ele deposita uma grande confiança.
Deus só permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões porque Deus tinha uma grande confiança na fidelidade e no amor que Daniel tinha por ele. Se ele olhasse para o coração de Daniel e visse em Daniel um servo vacilante, infiel, um crente qualquer nota, Deus não ia permitir ele entrar na cova, porque ele ia dar um mau testemunho e pior, ia ser comido pelos leões. Mas ele olhou e viu: esse coração, ele tem uma grande confiança, uma grande fidelidade, ele pode enfrentar grandes desafios. Às vezes você fala assim: nossa, Deus não me ama, porque eu estou passando por uma grande dificuldade, uma grande luta. Pelo contrário, Deus te vê como alguém em quem Ele pode depositar uma grande confiança. Deus te vê como alguém capaz de enfrentar situações difíceis e vencer situações difíceis, porque você confia nele. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite. Não meça o amor de Deus pela sua vida pelas grandes dificuldades que você passa. Às vezes aquele que está passando um mínimo de dificuldade está tão distante de Deus que Deus não pode permitir ele passar por situações piores, senão ele desvia, sai da presença de Deus, perde a fé. Mas você não, você está sendo usado para edificar vidas, você está sendo usado para ser referencial de Deus na terra, para ser referencial de Deus para a sua família, para ser referencial de Deus na igreja. Por isso Deus permite lutas na tua vida, porque Ele sabe quem você é como servo, Ele sabe quem você é como serva, e Ele te sustentará, Ele te dará a força, Ele te dará o livramento, Ele te dará a honra, Ele te dará o respaldo que você precisa. Então nesse momento eu quero que você fique em pé, para que nós possamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra em nossos corações. Grande é o Senhor, digno de ser louvado, de ser adorado. Pai querido, eu quero te agradecer por esta noite, por tudo que ouvimos e recebemos da parte do Senhor nesta palavra. Eu quero pedir que o Senhor venha mover em nossos corações, que o Senhor venha trabalhar, ó Deus, em nossas vidas, para que nós possamos nos levantar em Cristo. Deus, o desafio que nós ficamos pensando hoje nesse desafio, é o desafio de sofrermos as dificuldades da vida cristã, de sofrermos as dificuldades do ministério e não desistir. Não desistir por quê? Porque tem propósitos abençoadores por trás do nosso sofrimento. Não desistimos porque às vezes, meu Pai, é uma correção do Senhor. Não desistimos, meu Pai, porque o Senhor está usando o nosso sofrimento para abençoar pessoas. Não desistir, porque o Senhor, ó Pai, está usando o sofrimento para nos identificar com Jesus, no sentido de tirar da nossa vida um coração rancoroso, um coração que não perdoa, um coração cheio de ressentimentos, um coração, meu Pai, ó Deus, que precisa ser moldado para ser igual ao coração de Cristo. Cristo na cruz, Ele teve a coragem, a disposição e o amor de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento Jesus mostra que o seu coração está limpo de toda mágoa, limpo de toda e qualquer situação de rebeldia, de maldade. Está limpo e livre para poder amar e perdoar até mesmo aqueles que estavam ferindo a sua vida. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha trabalhar no coração dessas pessoas. Eu não conheço o coração dessas pessoas, eu não conheço a realidade de vida dessas pessoas, eu não conheço, meu Pai, o que o Senhor quer e o que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas, mas, ó Deus, eu creio que se essa palavra foi entregue hoje, é porque pelo menos uma pessoa que está aqui, uma só, se for o caso, precisava receber essa palavra. Eu acredito que o Senhor não trouxe pessoas aqui nessa noite para ouvir essa palavra se ela não se encaixasse com a necessidade de ninguém. Por isso, meu Pai, trabalha agora, Espírito Santo, trabalha no coração dessas pessoas, trabalha no espírito, trabalha na alma, trabalha no sentimento, trabalha na mente, trabalha nessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Quebra as cadeias,
quebra os embaraços, desfaz todo o mal, ó Deus, que o inimigo fez, e dá vitória a essas vidas, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus, levanta os abatidos de espírito. Deus, coloca ânimo renovado no coração dessa pessoa que estava sofrendo e não sabia o porquê, mas agora sabe. Ó Deus, levanta o ânimo abatido. Ó Deus, desperta esses corações, faça a obra, ó Deus, nessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, eu entrego esta igreja, eu entrego cada vida que veio aqui, eu entrego os visitantes, eu entrego todos em tuas mãos, e descanso na certeza de que o Senhor é Deus que faz o que precisa ser feito em nossas vidas. Eu oro a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, e agora, Pai, que o amor do Senhor, esse Deus gracioso e amoroso que o Senhor é, o amor do Senhor, aleluia, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, os dons e o poder do Espírito Santo, e sejam sobre esta igreja e sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.